Olá, pessoal! Pessoal, vou dar uma dica para vocês. Este tópico ele é um pouquinho mais extenso, então você tá aí online, se quiser pausar, tomar um cafezinho, voltar depois, pegar uma água, já vou tomar uma água que também vocês vão ver. E aí, pessoal, só pausar. Ou quem quiser tocar direto, colocar na velocidade 2 vezes, mas vocês vão ver que vai ficar rápido. Mas pessoal, esse tópico ele é interessante, ele é importante. Ele é o momento que a gente vai fazer todo o fluxo do processo, todas as etapas que podem acontecer, desde a petição inicial até a sentença. Então, eu gosto de fazer com vocês aqui no final agora, já quase chegando no fim desse sequência de etapas, para a gente realmente dar um desfecho, um final, um grande finale, para vocês entenderem quais são as etapas processuais. Então, eu vou fazendo com a seta aqui. Esse material vai ser disponibilizado para vocês, meu material. Esse aqui é o fluxograma do processo. Então vamos começar pelo seguinte. É feita a proposição de uma petição inicial. Esse é o nosso penúltimo vídeo. Depois vai ter um último vídeo que eu só vou rapidamente finalizar sobre quais são os requisitos da petição inicial e tudo mais. Mas a petição inicial foi proposta. Nós temos dois caminhos no momento aqui. Então, deixa eu até pegar uma canetinha aqui, aproveitar. Vou pegar a amarelinha para não confundir. Eu tenho duas situações possíveis. Ou tá tudo certo, o juiz analisa a petição inicial e fala pré-questionamento de mérito, chama pré-questionamento de mérito. Quando ele analisa a petição inicial e essa petição inicial cumpriu todos os requisitos materiais e processuais. Ou seja, a parte autora demonstrou para o juiz que houve um direito material lesado, que as partes têm um vínculo comprovado ali de alguma forma, e ela demonstrou qual é o meio processual que ela busca para buscar a reparação àquele dano material. Perfeito, ótimo, tá tudo certo, vida que segue. Só que antes disso, vamos seguir aqui, pode acontecer de na petição inicial não estar tudo certo. Não estar tudo certo, pode acontecer na petição, o advogado esqueceu de juntar alguma informação. Tem duas situações possíveis. Existem vícios que são sanáveis, por exemplo, esqueceu de juntar um documento, um RG, um CPF, alguma coisa. O juiz então vai conceder 15 dias, então tá até aqui, ó, deixa eu tirar aqui o meu, vou voltar pro mouse. Aqui, isso, perfeito, vermelhinho aqui vai ficar bem visível. Não está tudo certo, se é um vício sanável, o juiz vai dar 15 dias para o autor da petição inicial corrigir esse vício sanável, fazer uma emenda inicial. Se ele fizer essa emenda inicial e corrigir, ótimo, a emenda inicial está apta. Se ele não corrigir, ele vai considerar como emenda inicial inapta, ou seja, não pode prosperar. Isso é importante por quê? Porque é o princípio da economia processual. Por que ele vai começar um processo se nem a petição inicial fala o que ela quer? Ou pode ser que qual peticionário o juiz analisou a petição inicial e de cara já viu que é um vício insanável. Então, por exemplo, o processo, a ação processual que ele propôs está incorreta. E aí ele indefere a petição inicial. É lógico que sempre que ele indefere a petição inicial, ou ele considera ela inapta, cabe apelação. Essa apelação é feita para o próprio juiz. E aí tem duas situações aqui possíveis. Ou dessa apelação ele aceita como válida, ou ele extingue o processo, sem resolução de mérito. O que significa extinguir o processo sem resolução de mérito? Ele não está falando que o pedido está certo ou está errado. Ele só está falando que este processo não prospera. Por quê? Porque a petição inicial está inapta. Ponto. Ele não está falando que está certo ou está errado. Só está falando que está inapta. Então aí o advogado, junto com o autor, vai ter que entrar com um novo processo, mesmo que seja com a mesma causa de pedir, agora sanando os vícios em tela. Digamos que agora ou está tudo certo desde o começo, ou então a emenda foi feita e foi aceita. Agora tem que ser feita a citação para o réu. E aí tem um detalhe aqui que é com pelo menos 30 dias antes da audiência. Vamos para o próximo slide. Deixa eu pausar aqui. Isso. Da citação do réu, né, esses 30 dias de citação, nós temos três situações possíveis. Digamos que na petição inicial, o próprio autor já tinha colocado que ele não pretende realizar audiência de conciliação ou mediação. Professor, qual que é a grande diferença de audiência de conciliação ou mediação? A ideia é a seguinte, pense assim, ó, mediação.
A mediação, pensa num jornalista, William Bonner, fazendo a mediação de um debate presidencial. Qual é o papel dele ali? Apenas mediar. Ele não está ali para intervir ele pode intervir, mas não é o papel dele intervir. Ele está ali apenas para balizar as partes. Por quê? Porque na ideia da mediação, as partes já se conheciam previamente. Elas tinham um vínculo prévio. Então, o Estado juiz está ali como um terceiro imparcial, mas ele é o terceiro estranho no processo. Então, ele está ali só para balizar. Já quando é contestação, aí a contestação... Já quando é a conciliação, aí sim, a conciliação, o conciliador, ele vem para um processo que normalmente as partes não se conheciam muito bem previamente. Então ele age de uma forma mais incisiva, fazendo proposituras. Tudo bem? Mas pode ser que lá na petição inicial, o autor já tenha colocado, elencado, que ele não pretende ter audiência. Ele não imagina que seja possível a autocomposição. Então, no entendimento dele, não dá para fazer audiência de conciliação e mediação, vai ser perda de tempo. Então, já pula essa etapa. Ou então, na contestação, o réu também já elenca que ele abre mão, declina da audiência. Ótimo, não tem audiência. Outras situações, existem, por exemplo, o artigo 334 do Código de Processo Civil, elenca algumas situações que não é possível, não é admitido audiência. Professor, quando não é admitido a audiência? Principalmente quando versa sobre uma situação em que o réu foi um agressor direto sobre a dignidade da outra pessoa. Como que você vai colocar frente a frente numa audiência de conciliação ou mediação pessoas que se ofenderam de uma forma moral, uma forma intrínseca? Então, é impossível. Então, juiz recebeu a petição inicial, aceitou, fez a citação, que é a comunicação para o réu que ele faz parte. Agora tem 3 possibilidades. Caso as partes não queiram fazer a audiência, já parte para a contestação, que é a resposta do réu. Agora, se acontecer a audiência, que é esse item azul mais escuro aqui ao centro, nós temos 2 possibilidades. Da audiência, que aconteça um acordo. Sonho de consumo, com o acordo, princípio da celeridade processual. O acordo na audiência já vai para a sentença. Mas pode ser que dessa audiência de conciliação ou mediação não tenha uma autocomposição. E aí, gente, nesse momento, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter justamente o momento em que partimos para as próximas fases processuais. Quais são elas? A contestação, a reconvenção e assim por diante. Que nós vamos continuar falando agora aqui. Em relação, pessoal, a contestação. Bom, a contestação, a partir da data da audiência, ou então quando não, já foi declinado a audiência de contestação a partir da citação, o réu possui 15 dias. Professor, tudo que você fala de dias aqui computa-se em dias úteis, tudo bem? Então, a partir da contestação, o réu tem 15 dias para fazer uma resposta. Bom, professor, eu sou leigo nisso. Eu já aprendi que petição inicial é a primeira peça que dá o start no processo, em regra é um ato do autor. Ótimo. Aprendi que a citação é um ato do juízo, pelo qual se comunica o réu que ele faz parte de um processo. Perfeito. Já aprendemos que a audiência de conciliação e mediação são instrumentos para gerar uma economia processual e ao invés de demorar anos, o processo acaba em meses. Perfeito. Agora, caso não tenha sido frutífero a audiência de conciliação ou mediação, ou então as partes elas tenham optado em declinar, ou então não seja uma causa possível de audiência, agora o réu tem que responder ou contra-argumentar tudo aquilo que está sendo imputado contra ele na petição inicial. Lembra do princípio do contraditório e ampla defesa, que a gente falou lá no nosso primeiro tópico? Então, contra tudo que está sendo argumentado, a pessoa tem direito de contra-argumentar. E aí entra o tópico da contestação. Qual que é a ideia da contestação? Tudo que foi imputado contra você na petição inicial é seu direito contra-argumentar ou dar a sua visão. Nós temos 2 situações possíveis aqui. Digamos que nesse momento da contestação, o réu não alegou ser parte legítima. Então ele aceitou que ele é parte legítima do processo
ele contra-argumentou, alegando que está sendo alegado ali é mentira ou é verdade, e aí nesse momento o processo segue para as próximas providências e preliminares e saneadoras do processo. Agora tem casos que o réu ele pede a correção do polo passivo. Então, digamos, quando o réu ele alega que ele é parte legítima, que ele não deveria estar no processo. Não era eu, confundiu meu nome, achou que eu era outra pessoa. Ou não era eu que estava dirigindo o carro, é outra pessoa. E aí tem três situações possíveis. O autor, ele altera e substitui o réu, quando, por exemplo, o autor errou, iniciou um processo contra o professor Luiz, mas não era contra o professor Luiz, era contra o professor Pedro, exemplificando. Então, o autor ali precisa mudar depois, quando o réu mostrou na contestação que estava errado, não era ele. Aí, o autor precisa mudar quem é o réu no processo. Concordam comigo que eu, Luiz, gastei com o advogado, gastei com o processo? Então, quem entrou com a ação, o autor, vai ter que me reembolsar pelo dinheiro que eu gastei com despesas, honorários advocatícios. E aí agora vai ser feita uma nova citação e iniciar o processo lá do zero. Perfeito. Caso o autor altere a inicial, mas mantém eu como réu, professor, mas você já falou isso hoje, né? Você já falou, por exemplo, situação... Hoje não, né? Já falou em algum dos tópicos. Você falou com a gente sobre essa questão de quando tem mais de um réu. O que é o mesmo litisconsórcio? Passivo. Inicialmente era só o Luiz, mas agora integrou também o Pedro aqui junto. Então agora virou um litisconsórcio passivo. 2 réus. Ótimo, o processo continua. Ou então quando o réu alegou que estava incorreto, mas por algum motivo o autor não mudou. Mantém tudo certo. O autor não altera nada. O processo segue agora para as providências preliminares e saneadoras. Existem alguns detalhes que eu vou conversando com vocês aqui, que é o seguinte. Existe a contestação e a reconvenção. Então, teve a petição inicial, agora tem a citação, digamos que tem agora a resposta do réu, que é a contestação. Só que existem algumas situações que, cumulado com a contestação, ou apartado da contestação, você faça a propositura da reconvenção. O que é a ideia da reconvenção? A contestação é eu contra-argumentar o que está sendo alegado contra mim. Então, estão alegando que eu fiz, e eu falo, não, eu não fiz. Ou fiz, mas foi de tal forma. Já no caso da reconvenção, é inverter os polos da ação. Então, digamos o seguinte, uma pessoa ultrapassou o semáforo vermelho e eu estava no semáforo verde, colidi com o carro da pessoa. A pessoa que tinha ultrapassado o semáforo vermelho entra com uma ação de danos materiais contra mim, alegando que eu estava incorreto e tudo mais. O juiz inicia o processo, só que ele junta as provas que ele deseja. Eu, além de contestar, alegando que não fui eu que bati, eu colidi por causa disso, eu faço a reconvenção. O que significa reconvenção? Reconvenção significa inverter os polos da ação. Então, se ele fez a propositura da ação alegando que ele era o autor, ele era o lesado, eu falo, calma lá, não é ele que é o lesado. Eu quero a reconvenção, eu quero que inverta os polos da ação. Eu fui o lesado. Ele que ultrapassou o semáforo vermelho. Eu estava na minha via, no meu momento. Então, eu que deveria ser o autor dessa ação, não o réu. Então, a grande diferença da contestação para a reconvenção é que a contestação é contra-argumentar o que está sendo imputado contra você. A reconvenção é inverter os polos da ação. Se ele está alegando que eu sou o réu, calma lá, eu sou o autor dessa ação. Eu deveria ser o autor. E aí, novamente, também tem esses 15 dias... junto com a contestação para propor a reconvenção. Feito isso, agora o juiz vai intimar o antigo réu, o antigo autor, né? Mas agora o réu reconvido, vamos falar assim, para fazer a intimação deste para apresentar resposta à reconvenção. Porque agora vai ser como se fosse uma contestação do antigo autor. Possível? Feito essa resposta da reconvenção, o processo segue para as providências preliminares e saneamento. E aí, professor, digamos que por algum motivo o autor da petição inicial não responder. Ou então o réu reconvido, né, o autor reconvido, não responder. Como que é o nome desse instituto? Este instituto se chama revelia. Revelia, pessoal, é a não resposta do réu. É quando o réu não responde. Temos duas situações plausíveis aqui.
tem as situações do artigo 344 que fala o seguinte, 344 a 346 do Código de Processo Civil que fala o seguinte: o réu ou o autor reconvido que não responder à petição inicial, né, através da contestação, ou então não responder à reconvenção, irão presumir-se que tudo que foi imputado contra eles é verdade. Só que existe o artigo 345 do Código de Processo Civil que elenca alguns itens que não incide diretamente a revelia. Professor, em regra, quando que não incide o efeito da revelia? Ou seja, não é porque acusou e você não respondeu que presume-se que é verdade. Quando versa sobre direitos indisponíveis. Então, dignidade da pessoa humana, direitos pessoais meus que não podem ser questionados. Arguição de impedimento e suspeição. Ah, professor, já ouvi esse nome hoje, né? Falamos da questão, por exemplo, de quando o juiz, por algum motivo, não deveria ou não poderia ser o juiz do caso. Exatamente. Em sede de preliminar da contestação, ali as partes podem juntar e contra-argumentar que o juiz não poderia ser o juiz do caso. Então, feito isso, o juiz vai ter ali pelo menos um prazo agora de 15 dias, na sequência, para observar, e depois ele pode suspender ou não a contagem de prazo até que resolva e seja substituído o juiz do caso. Feito tudo isso, gente, a gente segue para as providências preliminares e de saneamento do processo. E quando eu faço esse instituto de providências preliminares e saneamento do processo, é basicamente o seguinte: quando eu falo saneamento, é a ideia de sanear, limpar. É o juiz retirar do processo tudo que não vai ser útil para a resolução dele e manter ali apenas o que realmente é necessário. E resolver situações solicitadas ali no âmbito de inicial e contestação. Olha como que é interessante esse começo do processo. É basicamente o seguinte: nós tínhamos uma petição inicial, que é a versão do autor. Agora, nós temos uma contestação, que é a versão do réu. Porque o juiz, quando ele aceita a petição inicial, ele só ouviu a versão de um lado. Agora, com a contestação e reconvenção, ele ouviu a versão do outro lado. Ele tem um cenário muito mais amplo, que ele conseguiu enxergar os dois lados da moeda, tanto do autor quanto do réu. Porque, eventualmente, o autor faz uma propositura e ele coloca na petição inicial só o que ele quer falar. Agora, o réu não, o réu já vai mostrar o lado dele. E aí, depois do réu apresentar a resposta, o autor pode fazer a resposta à contestação. Então, tem o princípio do contraditório ampla defesa em todo momento. Mas, seguindo aqui, gente, o juiz, nesse momento de sanear o processo, vamos dizer o seguinte: o réu revel, o que é o réu revel? É aquele réu que perdeu o prazo da contestação. Só que nesse caso não incide os efeitos da revelia, que é, por exemplo, quando temos situações que versam dos direitos indisponíveis. O autor ele vai especificar quais são as provas que ele pretende juntar e o processo vai para a fase de julgamento conforme o estado do processo. Agora, se houver vícios e irregularidades sanáveis, o juiz vai determinar as suas correções em até 30 dias, para depois seguir para o julgamento conforme o estado do processo. Quando não há defesa processual ou defesa de mérito, o processo também segue para o julgamento. Digamos que tenha tido alguma defesa, por exemplo, as partes apontaram algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, o autor pode apresentar a réplica em 15 dias e só depois o processo vai para o julgamento conforme o estado do processo. E caso tenha tido defesa de mérito, novamente, o autor também sempre vai poder apresentar a réplica em 15 dias depois da apresentação da contestação e reconvenção, só depois o processo vai para o julgamento conforme o estado do processo. Cuidado, julgamento conforme o estado do processo não é sentença, são as decisões interlocutórias que o juiz pode proferir. No momento que o juiz analisa, agora ele já ouviu o lado do autor, do réu. Eventualmente, o que ele percebe? Ele percebe que o autor fez uma propositura de uma ação que ele não tinha direito material lesado. O réu demonstrou que não tinha. Então vamos fazer uma seguinte situação hipotética. Eu entro com uma ação de cobrança contra você. O réu é acionado, você, réu, é acionado. Como que você comprova que você já me pagou? Com o comprovante de pagamento. Perfeito, na contestação você junta o comprovante de pagamento. Pronto, o juiz já pode extinguir o processo aqui, resolver o mérito. Extinção do processo, por quê? Porque já foi resolvido, já foi pago, tá tudo certo.
Então, aqui eu não estou fazendo uma sentença, mas ele extingue o processo, não tem por que ter uma ação de cobrança no final, porque já não tem mais o direito material lesado que ele estava sendo alegado. Então, o juiz, primeiro aqui, ó, ele pode extinguir o processo por dois motivos. Ou resolvendo o mérito, ou sem resolução de mérito. Qual que é a diferença? Extinguir um processo sem resolver o mérito significa que ele está extinguindo sem falar se está certo ou está errado o pedido. Apenas extingue. Normalmente ele extingue o processo por algum vício insanável. Ou então as partes deixaram de movimentar o processo por um tempo específico. Já a sentença com resolução de mérito, pessoal, ela acontece quando o juiz profere uma sentença com uma decisão, positiva ou negativa em relação ao que foi pedido na inicial. Já o julgamento antecipado do mérito pode ser parcial ou total. Por exemplo, em relação à questão da tutela antecipada, das liminares, o juiz não está decidindo totalmente o pedido final, mas ele está antecipando algumas partes do resultado. Saneamento e organização do processo, o juiz ele vai realizar algumas decisões, deferir ou indeferir. Ele vai fazer algumas decisões em relação a questões de fato e direito, falar, por exemplo, as partes pediram 5 itens, mas apenas 4 têm questões de fato e de direito para prosperar, 1 é inadmissível. E por fim, uma fase de cooperação das partes, em que elas fazem o arrolamento das testemunhas. Desse momento, pessoal, quase que a gente está chegando no final já desse tópico, junto com o saneamento e organização do processo, nós temos o quê? As decisões. E as decisões dos juízes normalmente pedem o quê? Pedem esclarecimentos sobre alguma temática. E aí, decisões consensuais de questões de fato, as partes irão apresentar o rol de testemunha, que deve ser apresentado com pelo menos 15 dias de antecedência. Então, aquele negócio de testemunha surpresa é só em filme. No nosso ordenamento jurídico direito processual civil, todas as testemunhas precisam ser arroladas com pelo menos 15 dias úteis de antecedência. E aí nós temos o julgamento da audiência de instrução e julgamento, em que é ouvido as partes, é ouvido as testemunhas, é feito realmente esse arrolamento. E aí só depois da audiência de instrução e julgamento é que o juiz tem ali, de acordo com o artigo 226, inciso 2º do Código de Processo Civil, 30 dias para proferir a sentença. Lembrando sempre que, seguindo o princípio das decisões fundamentadas, o juiz precisa proferir uma sentença fundamentada, sempre nos princípios, nas fontes do direito, seja lá nas leis, primeiramente, se não tiver na lei, procurar nas analogias, nas doutrinas, nos princípios gerais do direito, nos costumes, na equidade, ou então nas jurisprudências, a sua fundamentação. Pessoal, finalizamos assim este tópico do fluxograma, perdão que foi um pouquinho maior do que os outros, mas na sequência a gente chega para o último tópico para finalizar a parte de conhecimento do processo civil para o seu concurso, para a sua aprovação. Até mais!